Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, versículo 1, diz assim: Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto eles estavam ali, chegou o tempo de Maria dar à luz. E ela teve o seu filho primogênito. Ela pegou o menino, envolveu ele em panos, deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores no campo, que guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor cercou eles de resplendor, pelo que eles ficaram cheios de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que nos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: vocês vão achar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo uma grande multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando nelas em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Até aí. Desde que eu nasci, eu escuto essa passagem. Sempre foi uma passagem para mim muito comum, muito corriqueira. E muitas vezes eu olhei para ela e corro ainda o risco de olhar para ela como sendo uma passagem comum. Fala do nascimento de Jesus, de um dia, um menino que nasceu de Maria, virgem, foi colocado numa manjedoura e os pastores vieram visitá-lo. Essa semana eu estava pensando no nascimento de Jesus. E fiquei imaginando que
puxa, para mim muitas vezes se tornou comum, normal falar sobre Natal. Mas Deus foi tocando no meu coração e eu comecei a perceber que o que foi que Jesus realmente fez quando ele nasceu? O que será que mudou na história quando Jesus nasceu? Algo de muito importante estava acontecendo, tão importante que nós não temos nenhuma outra vez que os anjos desceram dos céus e cantaram e glorificaram a Deus visivelmente aos homens. Alguma coisa estava acontecendo nos céus quando Jesus nasceu. Fecha os teus olhos. E eu queria que ao final deste culto você estivesse respondendo para o teu coração: o que foi que aconteceu no Natal para a minha vida, para a vida da humanidade? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, pela boa nova. Jesus nasceu. E às vezes, ó Deus, essa frase parece ser uma frase tão simples, tão natural. Jesus nasceu. Mas se é tão simples assim, ó Deus, se é tão natural, por que Maria tinha que estar virgem? Por que, ó Deus, a estrela brilhou nos céus? Por que, ó Deus, os anjos tiveram que cantar? O que mudou, Senhor, com o nascimento de Jesus? Fala conosco, ó Deus, nesta manhã. E muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E ajuda-nos, ó Deus, a nos unirmos aos anjos e a dizermos glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer muito bem. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer o nosso bem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos ficar em pé para cantar?
Só que só as vozes agora, hein? Hosana, Hosana, tataeio. Solte a voz. Hosana, tataeio. Samdishio sukuyo. Podem sentar. Preciso de ti. Senhor.
Vamos ficar em pé para cantar? Nas estrelas vejo a sua luz. Ou vejo a sua mão. E no Senhor, parabéns, parabéns, Senhor Deus, pois está chegando o teu aniversário. Que possamos dar, Senhor Deus, o que temos de melhor a Ti como um presente especial, que é o presente que foi dado por Ti primeiro, a vida. A vida, não só a vidinha que muitos vivem, mas a vida em abundância, aquela que Jesus nos dá a cada dia, a cada segundo, aquela que quando olhamos e enxergamos apenas problemas e vemos dificuldades, apenas obstáculos,
quando cantamos um louvor a Ti, quando lembramos do Teu nome, quando nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos como presentes, tudo isso se vai, tudo isso se cai diante do Teu pequeno nome. Obrigado, Senhor, por ter se diminuído tanto, a ponto de se tornar uma pessoa como nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Natal. Obrigado, Senhor Deus, porque vejo a Tua mão nas estrelas. No vento eu ouço a Tua voz. Tudo é Jesus para mim. Recebe, Senhor, o nosso maior presente. Recebe, Senhor, a nossa vida. Ela não está embrulhada, nem com fitinha, nem com papel brilhante. Mas ela é Tua, Senhor. E estamos abertos a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ter vindo ao mundo. Obrigado, Senhor, por ter se revelado a nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Natal. Que o Senhor sempre nos enche com Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha com a Tua unção. E que possamos sempre nos lembrar, nesses momentos difíceis, momentos de dificuldades, desse pequeno nome, Jesus, que é cheio de poder, cheio de glória, pois só o Senhor é digno. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, por este culto especial de Natal. Colocamos em Tuas mãos, Senhor Deus, para que o Senhor continue a dirigi-lo, assim como o Senhor tem dirigido nossas vidas, porque estamos todos em Tuas mãos. E Te agradeço por isso. Amém, Senhor. Pode se sentar. Nós vamos ter a música agora? Agora. O jumentinho plac, 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 na noite fria. O jumentinho plac, 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 namastê Maria. Blim, 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 blam, blam, blam. E na noite de Natal, o jumentinho plac, 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 namastê Maria. Nhê, 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 blim, 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 bram, bram, bram. Na noite de Natal, nhê, 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 nhê.
no futuro, levar a palavra de Deus nos levará para muitos anos-luz daqui. Os homens descobriram como viajar mais rapidamente que a luz e foram morar em mundos distantes da nossa galáxia. Mas os missionários astronautas vão para todos os cantos da Via Láctea, onde há pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Os moradores do condado assiriano são pessoas que ainda não conhecem a Deus. Eles são arrogantes, se acham deuses e donos do universo todo. Ainda assim, os missionários não deixam de pregar no meio dos assirianos e esperam que um dia aconteça um milagre e todos se converterem. Faz mais de um ano que o missionário Yutaka morreu, e desde então os assirianos estão perseguindo e matando os cristãos aos milhares. Ainda assim, nunca houveram tantas pessoas convertidas como agora. Carpe diem, Duque Lúcio. Carpe diem, Condessa Armata. Espero que tenha feito uma boa viagem. Viajar para o meio da guerra nunca é bom. Mas espero que agora esteja a par da situação. Vi apenas soldados sedentos por guerra. Eles são bem treinados para isso. A pergunta é, precisamos de mais uma guerra? Se não levamos a guerra, ela vem até nós. É o preço a se pagar pelo nosso passado. Trago notícias do Conselho dos Condes. Eles aprovaram? Sim, oficialmente agora você é o ditador. Agora você... Eu sei. Tudo o que eu disser se torna lei. Nem o Conselho poderá julgar suas decisões. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas é preciso. Há planetas sendo invadidos em nossas fronteiras e os cristãos são uma grande ameaça ao condado. Como os cristãos são uma ameaça? Eles nem carregam armas? Duque, é tão difícil para você entender o que o condado precisa? Ah, você me trouxe aqui para mais um sermão, certo? Quero que você veja os cristãos. E o que são esses livros? São os livros dos cristãos. E o que dizem? Esse primeiro aí é a Bíblia, o livro sagrado deles. E este aqui? Muitos assirianos estão lendo. É um livro de um missionário astronauta. Interessante. Deixe pra lá. Vamos ver os cristãos. Estou curioso. Depois vou dar uma olhada neles. Como quiser. Mas agora vamos logo que eu não tenho o dia inteiro. O Duque Lúcio voltou até a sua luxuosa residência em Vivene, mas não ficou lá por muito tempo. Durante a noite, longe dos olhares atentos de sua segurança pessoal, ele pega a sua moto e passeia livremente pelas ruas, coberto por uma capa para não ser reconhecido. Agora ele está parado em uma praça, vendo uma foto antiga. Ah, como eu queria que vocês estivessem aqui, papai e mamãe. Agora eu sou o ditador do condado, sozinho. Ninguém está do meu lado. E esses condes fariam qualquer coisa para estar no meu lugar. Ninguém mais me ama, mas vocês me ensinaram a amar as pessoas. Ah, droga. O poder do seu amor, de Noda Yutaka. Amor. Olha, tem um holograma com um livro. Olá, amigo leitor. Eu sou Noda Yutaka, autor deste livro.
Através deste holograma interativo, você pode tirar algumas das dúvidas que venha a ter durante a leitura. Interessante. Um holograma interativo. Então me responda: onde eu encontro amor? Boa pergunta, caro leitor. Você encontrará amor em Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Bonito. Mas eu quero algo real que eu possa pegar, se é que você me entende. Sim, posso responder essa pergunta também. Há várias pessoas inclinadas a partilhar o amor de Deus com você. Onde eu encontro essas pessoas? Procure nas igrejas. Nelas você encontrará algumas destas pessoas. Eu estou em Vivne, capital do condado assiriano. Onde você espera que eu encontre uma igreja? Há várias igrejas no gueto dos escravos. Talvez você até me encontre em uma delas. Gueto dos escravos. Muito interessante. Então é para lá que eu vou. O duque pegou a sua moto e partiu para o gueto dos escravos. Apesar de manter a pose de governante firme diante do povo, ele não deixa de ser uma pessoa que tem suas dúvidas e ansiedades. E o livro do Yutaka chegou em boa hora nas suas mãos para mostrar-lhe alguma luz no momento em que atravessa a sua noite mais escura. Carpe diem. Boa noite. Você conhece um tal de Yutaka? Sim, conheço. Pode me levar até ele? Não, infelizmente não mais. Por quê? Ele morreu há 1 ano atrás. Ah, Mas se está perguntando dele é porque deve estar lendo o livro. sim, eu vi o holograma no livro dele. Então Deus trouxe você ao lugar certo. Como assim? Estou indo para uma reunião na igreja. Posso ir junto? Claro, meu amigo. Ia mesmo te convidar. Venha comigo. Estranho, você é diferente. Não sou assiriano. É, não tem assirianos no gueto dos escravos. Desculpe, nem nos apresentamos. Eu sou Braçu. Carpe diem, Braço, eu sou... pode me chamar de Lúcio. Muito prazer, Lúcio. Venha, é por aqui. O duque Lúcio sabia muito bem que corria um sério perigo se fosse descoberto ali, no gueto dos escravos. Imagine só um bando de escravos fazendo o duque como refém. Por isso, ele não poderia dizer quem realmente é. Ainda assim, seu coração começava a sentir que estava no lugar certo, no meio de pessoas que eram bem diferentes dos assirianos que viviam ao seu redor. Pessoal, trouxe uma pessoa nova. Carpe diem, Por favor, se apresente. meu nome é Lúcio. A paz do Senhor. Ah, é muito bom ter a paz. Vamos louvar o Senhor com uma música? Louvar? Sim, vamos louvar com um hino. Está chovendo lá fora. Boa! Então aqui dentro vai chover bênçãos. Isso mesmo. Chuva de bênçãos? Ah, desculpe, é o meu celular. Com mil raios e trovões, eu preciso voltar para casa. Mas já, fique conosco até o final.
Eu gostaria mesmo. Vocês têm músicas diferentes. É, sim. Mas hoje eu não posso. Voltarei outro dia. Tudo bem, então vai em paz. É bom ter paz. Carpe diem. Não parece um espião assiriano? Não. Não. Já viu algum espião gostar do louvor? Podem estar melhorando o disfarce. Vejo sinceridade nas palavras dele. Se você diz, Sempre que alguém chegava na residência do Duque Lúcio, seu celular o alertava e ele voltava correndo para que não percebessem seus passeios noturnos. No dia seguinte, ele passou a exercer seu novo poder de ditador e, ao lado da condessa Armata, edita seus primeiros decretos. O Duque irá emitir seus decretos. Carpe diem. Eu, Lúcio Fasole Máximo, por direito hereditário Duque e Governador do Condado Assiriano, e pelo poder delegado pelo Conselho dos Condes, o ditador emergencial sobre o Condado, decreto. Os almirantes de nosso exército estão nomeados como negociadores para conversar com os invasores dos planetas de Epsilon Eridani, com recomendação buscar reconciliação a fim de conseguir uma desocupação pacífica. Só atacaremos se nos atacarem. Eu, o Duque Ditador, decreto com efeito imediato. O Duque assim decreta. Fim da transmissão. Ufa, O que você pensa que está fazendo? o melhor para o condado. O melhor? Mas você devia ter iniciado a guerra. Mas eu preferi a paz. Espero que o seu próximo decreto não seja mole. Eu sou o Duque, exijo respeito. Quem respeitará um assiriano de coração mole? Ainda assim, eu sou a autoridade. Seja mais duro quando fizer o decreto sobre os cristãos. Pensarei no caso. Eu e o conselho esperamos que seja assim. O Duque Lúcio não estava se sentindo bem em emitir decretos que levassem à morte de mais pessoas, mas todos ao seu redor esperavam isso dele. Olá, amigo leitor! Eu sou Noda Yutaka, autor deste livro. Através deste holograma interativo, você pode tirar algumas das dúvidas que venha ter durante a leitura. Eu gostaria de tirar uma dúvida pessoalmente. Que bom, amigo leitor! Você poderá me encontrar em alguma das igrejas do Gueto dos Escravos. Não, não irei. Você morreu, Yutaka. O que eu faço? O holograma nunca vai me responder isso. Amigo leitor, é possível que Deus já tenha me levado daqui quando você estiver lendo este livro ou vendo este holograma. Não pode ser. O trabalho como missionário astronauta em Vivine é muito perigoso. Há muita perseguição contra os cristãos. Isso é verdade. Mas como diz a letra de um músico do início do século XXI, espero que quando eu tiver que dizer adeus, eu também possa deixar algo bom para trás. Você fala da sua própria morte. Não poderei levar o que eu juntei aqui, mas espero que Deus esteja orgulhoso do que pude fazer e deixar como legado. Yutaka, eu fui em uma igreja. Muito bem, amigo leitor. Você pretende voltar lá? Sim, mas o que vou fazer lá? Se aperfeiçoar. Me aperfeiçoar? No quê? No amor de Deus. Mas como? Servindo por amor aos que também te servem. Servir. Assim como eu sirvo ao condado? Servir para ser transformado por esse amor. Mas como eu vou servir? Deixe Deus responder. Como vou saber a resposta? Esteja pronto e Deus mostrará. O Duque Lúcio pegou a sua moto e partiu para a igreja no Gueto dos Escravos na primeira noite em que teve uma oportunidade. Cobriu-se para não ser reconhecido e guardou no coração as palavras do Yutaka. Carpe diem. Quem é vivo sempre aparece. Seu nome era... Braçu. Esqueceu meu nome, Lúcio? É,
Tenho que ver muita gente todos os dias. Por favor, entre. Chegou em boa hora. É mesmo? Hoje temos um jantar antes do culto. Então cheguei na hora da comida. Isso mesmo. Posso ajudar em alguma coisa? Sabe cozinhar? Ah, eu cozinho nas horas vagas. Sério? Então vem aqui. O que temos para cozinhar? Tartaruga. O quê? Vamos fazer sopa de tartarugas. Vocês não têm nada melhor para comer? Estamos no meio dos escravos. Ah, É tudo que temos. então eu tenho que pegar essa tartaruga, Sim, pôr na panela e cozinhar? sim. Ah, não dá. Não. Não, não mesmo. Se demorar, a tartaruga vai fugir. Ah, eu sirvo a sopa. Certeza? Absoluta. Pense bem, a tartaruga ainda está aí. Ah, eu vou servir a sopa mesmo. Tudo bem, vai lá. Olha quem está aqui. Carpe diem. Voltou? Voltei. E com a sopa. Oba! Aqui está a sua. Muito obrigado. Lúcio, Libareque. nem nos apresentamos. Você estava com tanta pressa. Mas hoje não. Fico alegre com isso. Que bom. Muito obrigado pela sopa. De nada. Yes. Eu deixei ele contente. Ele me agradeceu. Que legal. Esse é assiriano mesmo. Nunca deve ter ouvido um agradecimento sincero. Parece que o Duque Lúcio começou a se dar bem com o pessoal daquela igreja. Mas no dia seguinte, voltando ao seu trabalho habitual como governador, teve que receber a visita sempre indigesta da Condessa Armata. Carpe diem. Carpe diem. Trago notícias da frente de batalha. Deixe-me adivinhar. Começaram a guerra. Exatamente. Mas o que aconteceu com as negociações? Decidimos ser mais agressivos. Agressivos? Apontamos armas o tempo todo para a cabeça dos representantes dos invasores. É, bem típico de nosso exército. No primeiro não que ouvimos, matamos todos eles. Depois dessa, com certeza eles atacaram. Exatamente. É. Espero que o nosso exército ganhe mais essa batalha. E o decreto sobre os cristãos? Que decreto? Ah, não se faça de desentendido. Essa guerra que acabou de começar requer nossa atenção total. Os cristãos ainda mais. Por quê? Essa guerra está bem longe de Vivian. Ainda bem. Mas os cristãos estão em todo lugar, inclusive aqui. Sem causar perigo algum. Eles não nos consideram deuses. É sua paranoia. Você se lembra porque seus pais morreram? Abaixe essa arma. Eles queriam acabar com a nossa divindade assiriana. Abaixe essa arma. E você se lembra porque só você sobreviveu? Ora, deixe o passado para lá. Porque precisamos de um duque para governar os assirianos. E o que você vai fazer? O que for preciso. Me matar? Eu? O ditador? Você precisa de mim. Precisamos de nosso fantoche. Você não pode me matar. Tudo continuará bem se você fizer sua parte. Está bem? Pensarei nisso. O conselho aguarda ansiosamente seu pronunciamento. Com uma condição. Qual? Traga-me um caminhão extra de comida para mim. Um caminhão de comida para você? Sim. Carregar. Tudo bem. Deve estar ficando maluco. Mais do que nunca, o Duque Lúcio estava em um momento bem delicado. O Conselho dos Condes exigia uma ação contra os cristãos, ao mesmo tempo em que ele estava se envolvendo cada vez mais com eles, lá na igreja do Gueto dos Escravos. Neste momento de dificuldade, ele vai consultar o livro do Yutaka. Olá, amigo leitor! Eu sou Nodo Yutaka, autor deste livro. Através deste holograma interativo, você... Tá bom. Vamos direto à pergunta. Sim, amigo leitor, pergunte.
O Conselho dos Condes quer uma decisão contra os cristãos, mas não posso fazer isso. O que eu faço? Essa pergunta é muito complexa para este holograma, desculpe-me. Ah, e agora? Amigo leitor, perguntas devem ser feitas para quem tem todas as respostas. Que no caso é Deus. Como pergunto para Deus? É um bom momento para falar-lhe sobre os bons hábitos do cristão. Bons hábitos do cristão? Orar e ler a Bíblia. Como isso me ajuda? Esse holograma não repassa mensagens para Deus. Sim. Por isso, você deve conversar diretamente com ele. Interessante. Você tem uma Bíblia? Sim, achei junto com o seu livro. Muito bem. Faça oração e leia a Bíblia para crescer. Ler a Bíblia e fazer oração. Ouça a voz de Deus através da Bíblia. Carpe diem. Laukai, você por aqui? Há pessoas aguardando seu atendimento. Sim, eu já vou. Avisarei para que aguardem. Laukai? Sim. Você viu? O quê? O que eu estava fazendo? Não. Ufa. Não vi você lendo o livro do missionário Yutaka. Hã? Nem vi que à noite você está indo numa igreja no gueto dos escravos. Laukai, você... Sim, manter tudo isso em segredo. Exato. Mas espero que Deus o use para mudar o condado um dia. É sim. Laukai? Sim. Você é cristão? Sim, mas naturalmente devo pedir... Que mantenha esse segredo. Tudo bem. Obrigado, Duque. Com licença. O Duque Lúcio começou a ir todas as noites para a igreja no gueto dos escravos. Sentia-se bem quando estava ali naquela igreja, mais do que quando estava em sua residência, cumprindo suas obrigações como governador do condado assiriano. Decidiu até tomar decisões importantes, mas ele não imaginava as consequências. É verdade, Lúcio. Sua moto nos ajudou muito. E Deus usa quando a gente coloca à disposição dele. E quem diria, fazendo teatro para crianças. Isso eu descobri lá na hora. É Deus nos capacitando. E tudo isso começou com o livro do Yutaka. O Yutaka ficaria feliz em te conhecer. Você o conheceu? Claro, fui eu que o trouxe para Vivem. Sério? Ele era só um pasteleiro fugindo de Deus. Um pasteleiro? E Deus transformou o pasteleiro em missionário. Só Deus mesmo para fazer isso. Mas ele partiu cedo. Cedo? Por quê? Ele tinha uma missão muito importante. Qual? Evangelizar o Duque. Perdão, o Duque? É, o governador do condado. Por quê? Profetizaram isso. É ele que ia falar de Deus para o Duque. Mudando de assunto, eu queria falar sobre o batismo. Então você deve ter decidido. Sim, eu quero me batizar. Amém, irmão. É bom ouvir isso. Quando será o próximo batismo? Amanhã ao meio-dia. Não pode ser durante a noite? Lúcio, o batismo é para todos verem que você aceitou Jesus. É mesmo. Não posso me envergonhar disso. Nós não nos escondemos no dia do batismo. Na verdade, eu também queria ficar para sempre aqui, mas... Você tem seus compromissos assirianos. Exato. Sempre preciso voltar. O que torna a sua decisão ainda mais importante. Por quê? Todos aqui sabem que você é cristão. Fato. Mas, e lá no meio dos assirianos? No meio dos assirianos? Você está pronto para dizer que é cristão no meio deles? Mas assirianos matam cristãos. Exatamente, mas você aceitou Jesus. Sim, mas não vai ser fácil. Você não pode ser cristão na igreja e não ser um na frente dos assirianos. Tem razão. Pense nisso. Te vejo amanhã no batismo. Terei que pensar muito nisso. Foi muita coisa para uma conversa só. O Duque Lúcio caiu em si e viu que não poderia ser um cristão indo escondido na igreja durante a noite, e o Duque durante o dia. E ainda tinha a profecia do Yutaka, mas ele não poderia contar sua verdadeira identidade. O Duque pensou muito, orou, e no dia seguinte pegou o caminhão de alimentos e foi com ele para o gueto dos escravos
em plena luz do dia. Laokai, Sim, Duque Lúcio. desmarque os compromissos da tarde. Mas, senhor, Hoje é o dia do meu batismo. é bom saber disso, mas E o caminhão de alimentos? Trouxeram ele? está estacionado lá fora. Ótimo, eu vou com ele para a igreja. Espero que saiba o que está fazendo. É pela fé. Até logo. Até logo. Imaginem a cena que o Duque Lúcio fez passando com um imenso caminhão cheio de comida no meio do gueto dos escravos, bem na hora do almoço. Todos foram ver o que estava acontecendo. Lúcio, o que é isso? É uma oferta para a igreja. Oferta? Na minha mesa tenho a melhor comida de Vivene. Não duvido. Quero dividir uma parte disso com meus irmãos em Cristo. Uma parte? Sim, Se isso é uma parte... mas onde será o batismo? Aqui, venha comigo. O Duque Lúcio nem se preocupou em olhar o aviso do seu celular. O aviso de que alguém o estava procurando em sua residência. Alguém que não vai gostar de saber que o Duque desapareceu. Onde está o Duque? Eu não sei. Ele disse que iria sair. Sair? Onde ele pensa que vai? Ele não me disse. Onde mais o Duque poderia ir no meio do dia sem nos avisar? Compartilhe a sua preocupação, mas O que ele fez com o caminhão de alimentos que me pediu? eu não sei. Seu empregado inútil, não sabe de nada. Me perdoe. Ele deve ter saído com o caminhão. Vou localizá-lo. Como? Todo caminhão tem um localizador. Ah, achei. No gueto dos escravos. No gueto dos escravos? É perigoso demais lá. Ele só pode ter sido sequestrado pelos cristãos. Será? Se não for isso, é uma boa desculpa para sumir com mais alguns deles. Espero que o Duque esteja em segurança. Vamos resgatá-lo. A unidade de elite vai invadir o gueto. Ó Senhor, tenha piedade do Duque Lúcio. Enquanto o esquadrão de elite do exército assiriano prepara uma invasão no gueto dos escravos, o Duque Lúcio foi batizado e, em seguida, preparou um belo almoço para todos da igreja e para todos os moradores do gueto com o alimento do caminhão. Nem imaginava o que iria acontecer. Quando eu falei de cozinhar, eu falava disso. Poxa, faz tempo que não comi assim. Nada de sopa de tartarugas. Qual é o nome dessa sopa? Misoshiro. Não importa o nome, é muito bom. Picanha, caviar, trufas, sashimi, lagosta. Fartura abençoada. Claro. Mas o que é isso? Meu Deus, corra! Correr? É um teletransportador, vamos nos capturar. Ah não, corra! Nem puderam pensar no que estava acontecendo. Os soldados do exército assiriano usaram o teletransporte para capturar todos os que estavam reunidos perto do caminhão para o almoço e os teletransportaram para um lugar escuro e desconhecido. Apenas o braçu reconhecia a música que lhe trazia péssimas lembranças. Que lugar é esse? É o fim. O fim? É o programa de televisão onde matam cristãos. Não pode ser. Onde Yutaka morreu. Vamos sair daqui. Não vamos. E nesse bloco do programa apresenta esses cristãos imundos. Sabe o que eles fizeram? Eles mataram o nosso duque, mataram o nosso grande governador. E o que eles merecem? Eles pagarão com a vida deles por esse crime. Parem, parem, parem já com tudo isso. Isso é um grito de desespero? Não, é uma ordem. Ora, e quem é você para me dar ordem? Você não me reconhece?
Mas então você é o... Duque Lúcio? Sim, eu mesmo. E eu exijo que você pare essa execução. Sim, sim, Duque. A profecia sobre o Yutaka se cumpriu. Mas como isso é possível? Estamos no ar? Sim. Cidadãos do condado assiriano, quero testemunhar a todos que acabo de me batizar e por isso assumo diante de todos vocês que aceitei Jesus como meu Salvador. Portanto, isso faz de mim um cristão. Não pode ser. Vi que esses cristãos que tanto perseguimos falam do Deus que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de vocês também. Ser o mesmo na igreja e no meio dos assirianos. Deus trouxe várias pessoas para me ajudar a crescer na fé, como o meu amigo Brasul que está aqui. Obrigado, Lúcio. Também quero lembrar do missionário astronauta Noda Yutaka. O livro dele me guiou pelos primeiros passos na fé. Não acredito que estou ouvindo isso. E agora quero aproveitar essa transmissão e proclamar um decreto. Armata? Sim, Duque. Este é o decreto sobre os cristãos. O Duque irá emitir seus decretos. Eu, Lúcio Fazoli Máximo, por direito hereditário, Duque e Governador do Condado Assiriano, e pelo poder delegado pelo Conselho dos Condes, o ditador emergencial sobre o Condado, decreto. Os cristãos têm total liberdade no Condado Assiriano, e o exército não poderá mais fazer-lhes mal algum. Eu, o Duque ditador, decreto com efeito imediato. Eu não posso permitir isso. Cuidado, Lúcio. Guardas, prendam ela já. Está desrespeitando o meu decreto. Você acha que será fácil, Duque? O conselho não vai permitir. Brasul, está tudo bem? Está sim, Duque. Médicos, eu preciso de um médico. Como eu não percebi isso antes? Você é o Duque. Mas agora existe só um Lúcio. É, agora o Lúcio e o Duque vão para a igreja juntos, Rebê. Aguenta firme, Brasul. A ajuda chegará. Hoje almocei contigo, mas jantarei com Jesus. Não diga isso. Deus cumpre todas as promessas em seu tempo. Deus é fiel. Deus é amor. E estas foram as histórias dos missionários da Via Láctea, levando a palavra de Deus para todos os cantos da galáxia. Ano que vem, iremos até uma terra distante, governada por reis e rainhas, dividida por um rio, por muralhas e por vários interesses. Alô? 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 Hi. Alô? Hello, hello, alô, alô, teste. E agora tá gravando? Vai terminar agora. O cachê aonde que é? O cachê. Já terminou? O cachê, você deixa eu tirar uma foto sua aí. Opa, calma. E pelo poder delegado pelo Conselho dos Condes, o ditador emergencial sobre o Vamos lá. Essa pergunta... Opa! O Duque irá emitir seus decretos. Opa! Opa! E desde então, os assirianos, repetindo, Esse é assiriano. Ah, pronto. Vai pra gagueja. Tá baixo. Alô? Alô? Dá um berro aí. Alô? Aê! Apareceu. Mas não é assim que eu tenho que falar, é? Que tipo de voz vocês querem que eu faça? A sua. A minha é difícil. A sua. Livro. Através deste holograma, você... Interati. Pulei, foi mal. Essa mudança de página tá aparecendo. Se você faz no microfone, aparece. Então, é melhor que eu gravar esse pedacinho. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Quer que eu faça a segunda voz? Opa!
Eu vi o holograma no livro dele. Então Deus o trouxe e você... Não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O Yutaka ficaria... Ô, Sil, com a armata aqui. Ah, só como eu tô indo sozinho só pra te acompanhar, não emende a sua fala com a minha. Sim, senhor. Vai depois. Carpe diem, Duque Lúcio. Ai, agora ficou baixo. Eu afastei demais. 10b. Imaginem só. Ó, invenção. Sabe o que eles fizeram? Ixi, estourou. Nem imaginavam o que iria acontecer. Não ficou legal. Fala sozinho. Acabou? Acabou. Pi. A gente está comemorando o Natal. Eu queria falar com você rapidamente, antes do grupo japonês cantar, o que é que realmente aconteceu. Eu acho que muitas vezes a gente tem a história e se perde um pouco no meio dela. Eu queria ler com você talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16. Ele é um resumo do que é o Natal. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma maneira especial. Por isso Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou e deu. Deu não aquilo que te sobrava, nem aquilo que era resto, mas deu o que era a parte mais importante de todos os céus, de toda a criação, não mais, deu daquilo que era do Senhor. Não foi nada criado, mas era o Senhor mesmo como filho. E esse presente, ó Deus, mudou toda a nossa história, mudou todo o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus. E nós te louvamos, porque o Senhor se deu a nós. E essa é a maior e o melhor de todo o Evangelho. A boa nova é essa: o Senhor nos amou e se deu em nosso favor. Obrigado, Pai, porque isso não ficou lá atrás, mas isso muda a nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor ainda hoje. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu queria só explicar um pouco para você o que é que foi aquele menino na manjedoura. Que muitas vezes a gente vê no presépio, vê Maria, José, algumas ovelhinhas, uns boizinhos, alguns reis, pastores, e a gente tem muito essa ideia de, puxa, isso é Natal. Mas eu queria te dizer alguma coisa do que foi antes daquele menino nascer. Porque para a gente entender o que é o nascimento de Jesus, talvez a gente precisasse entender o que foi antes dele. Como era antes de Jesus? Porque se a gente não souber o que era antes, eu acho que dificilmente, muito difícil, a gente vai valorizar de maneira correta o que foi aquele menino na manjedoura. Antes de Jesus,
todo e qualquer relacionamento com alguma divindade, seja ela Deus, Brahma, Alá, ou seja lá o que você quiser dar o nome, era constituído em cima de um tripé. 3 bases eram a relação de qualquer homem, seja ele no Brasil, no meio dos índios, seja ele na Inglaterra, lá no meio daqueles lugares em que as pessoas serviam aos druas, aos duendes, aos sei lá do que, seja na China com aqueles montes de deuses, na Índia adorando ratos, baratas e seja lá o que for, seja no Japão, seja em qualquer lugar, o homem se relacionava com a divindade de 3 maneiras, antes de Jesus. A primeira delas era o medo. Sabe por que as pessoas se chegavam a qualquer Deus? Por medo. Medo de uma coisa muito simples. Medo de morrer e não saber o que acontece depois. Toda e qualquer civilização enxerga a morte como algo especial. Toda. Toda. Seja tocando um sino, seja acendendo uma vela, seja acendendo um incenso, seja colocando flores, toda e qualquer civilização, toda, enxerga a morte como sendo algo temeroso. O que vem depois? O que acontece depois? Todo mundo se chegava a algum Deus com medo. Medo de morrer e não saber se vai para algum lugar bom ou se vai para um lugar pior. Todo mundo tinha esse medo antes de Jesus. Todo mundo ficava, e agora? Todo mundo ia no velório e olhava para o defunto e não pensava no defunto. Pensava, e quando eu morrer? Todo mundo fazia aquelas rezas, aquelas orações longas para o defunto, com um simples motivo: medo. Ou você acha que não? Por que você acha que as pessoas vão no velório e choram desesperadas? Porque elas amavam o morto? Dificilmente. Muitas vezes aquele choro é de, e quando for eu? Medo. Esse era o primeiro pé das pessoas adorando a Deus, ou qualquer divindade. O segundo dele era a culpa, porque o medo gera culpa para as pessoas. Todo mundo se chegava a algum Deus e ficava culpado, porque, puxa, eu não sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Eu tento cumprir todas as regras bonitinhas desse Deus, mas de repente esse Deus acorda de mau humor e me deixa doente. De repente esse Deus acorda de mau humor e faz meu filho morrer. De repente esse Deus acorda de mau humor e me deixa ser espancado no meio da rua sendo inocente. E as pessoas se sentiam culpadas, porque elas não sabiam se elas estavam favorecendo a Deus ou se elas estavam arruinando o seu relacionamento com Deus, deixando algum Deus bravo. E todo mundo tentava andar certinho, porque estava se sentindo culpados. O terceiro tripé era o mais cruel de todos eles, porque as pessoas tinham medo de Deus, se sentiam culpadas com Deus, mas não podiam viver sem esse Deus, precisavam dos favores de Deus. Ah, meu filho ficou doente, o que eu vou fazer? Eu vou orar para algum Deus. Ah, agora eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse Deus. Então, apesar de medo e culpa, não conseguiam viver longe desse Deus, porque dependiam desse Deus. E isso aqui, irmão, se chama o sistema mais cruel que você possa imaginar. Você se sente culpado, você se sente com medo, mas você não pode viver longe desse Deus. Imagina o que é essa vida. Imagina, era assim, antes daquele menino na manjedoura. Antes de Jesus, você pensa que as pessoas do Velho Testamento se relacionavam como com Deus? Paulo, depois em Romanos, vem dizer exatamente isso. Vocês estão usando a lei não é para amar a Deus, vocês estão usando a lei é para se safar de Deus.
Vocês estão com medo de não serem filhos de Abraão. Por isso é que vocês estão aí querendo e indo todos os dias ao templo e buscando a Deus. E no fundo, não dá para viver sem Deus. Quando Jesus nasce, Ele muda isso. Com uma simples mensagem. A mensagem era: Deus te ama e deu seu filho por você. Talvez você não perceba muito ainda o como mudou isso, mas mudou isso de uma maneira tão grande que você hoje não precisa mais se sentir culpado com Deus, não é? Jesus veio e disse que Deus perdoou os teus pecados, então não há culpa mais sobre a tua vida. Você não precisa mais se sentir com medo de Deus, sabendo que, puxa, se o Deus amanhã na segunda-feira não é corintiano, né? E ele acorda bravo, porque o Corinthians ganhou. Você não precisa mais ficar com medo de Deus, porque Jesus veio e disse que Deus era bom. Independente de qualquer outra coisa que aconteça na nossa vida, Deus é bom e nos ama. E isso aqui revoluciona, irmãos, qualquer relacionamento da gente com alguma divindade. Eu vou dar um exemplo para você. Pegue na sexta-feira e procure as esquinas desta cidade e você vai ver pessoas com medo, oferecendo galinha no meio da esquina, culpadas porque vai que a galinha não está certa, devia ser roxa e não preta e nem branca, mas precisando e dependendo desesperadamente dos favores de Deus. E de repente Jesus vem e diz: você não precisa fazer mais nada disso. Nada disso. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar com culpa, e você também não precisa ficar tendo um relacionamento com Deus de paparicar Deus. Eu preciso fazer tudo de bonzinho e bonitinho, porque senão Deus não vai me dar os favores que Ele precisa. Aquele menino na manjedoura, não esqueça disso. A mensagem que ele trouxe revolucionou a maneira da gente se relacionar com Deus. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falando o nome de Jesus, mas com medo de Deus. Será que eu estou salvo ou não estou? Culpadas. Ai meu Deus, eu esqueci de orar às 8 horas da manhã e agora já são 9:30 e eu não orei ao Senhor. Mas não conseguem se livrar de Deus, porque dependem de Deus e ficam com medo de: se um dia eu ficar doente, eu preciso dos favores desse Deus. Então, não conheceram a Jesus, infelizmente. Infelizmente. E o que mais vejo atualmente é crente com medo, não sabe se está salvo ou não sabe, crente culpado e crente dependendo só dos agradinhos que faz para com Deus, para que Deus não fique bravo com ele. Aquele menino na manjedoura veio mudar isso. E o nome disso se chama graça de Deus. A graça de Deus é completamente diferente de qualquer religião que você conheça. Cite uma religião para mim, uma só, que não tem esse tripé: medo, culpa e favores do seu Deus. Uma só. Pesquise, procure, encontre uma só. E eu vou mostrar para você que ela não existe, pois a única que existe é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus nunca montou nenhuma religião, porque a religião tem exatamente esses 3 pés. Toda a religião está baseada em culpa, em medo e em favores do seu Deus. Mas Jesus não fez nenhuma religião. Jesus fez um caminho que passa por ele, que precisa conhecer, que precisa não ter medo de Deus, não se sentir culpado com Deus e nem se sentir querendo os favores de Deus. Pois Jesus veio dizendo uma coisa muito simples, mas que nenhuma religião diz:
nenhuma. Nenhuma. Aquele menino na manjedoura disse uma frase que nenhum líder espiritual jamais disse. Nenhum fundador de nenhuma igreja disse. Ele disse o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus. Não é terás medo dele, nem se sentirás culpado com ele, e nem vai querer os favores dele. Jesus disse uma frase que mudou toda a vida daqueles que conhecem a Jesus. E a frase é essa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você tem medo de Deus? Sinceramente. Está com medo de morrer? Você se sente culpado com Deus? Puxa, quando eu não faço alguma coisa eu me sinto tão... Você se sente culpado com Deus? Ou você quer Deus pelo que Deus te dá? Se você respondeu assim a qualquer uma dessas três, eu queria te convidar hoje a baixar a tua cabeça e a dizer: Jesus, eu queria conhecer o Senhor mais do que qualquer outra religião. Eu queria conhecer Jesus da manjedoura. Simples, menino, neném, mas que veio mudar a vida de qualquer um. Você não precisa mais fazer nada para adquirir os favores de Deus, nada, porque tudo que o Pai tem, Ele já te deu, tudo. Não foi isso que Jesus disse? Não foi? Jesus não veio dizer que você não precisa mais ter medo do inferno, porque o céu está pronto para você? Não precisa mais viver com medo da morte. E você também não precisa mais se sentir culpado de nada, porque tudo você pode pedir perdão a Deus. Feche os teus olhos. Eu só vim hoje aqui para renovar com você o que é realmente a vida cristã. A vida cristã não tem nada a ver com se sentir nem culpado, nem com medo, e nem ficar pedindo os favores de Deus. Aquele menino, naquele Natal, te deu paz, te deu amor, te deu esperança. Agarre isso. Se achegue a Ele. Diga que você o ama mais do que todas as outras coisas. Não viva com medo. Não seja um cristão medroso. Não seja um cristão culpado. E não seja um cristão chantagista com Deus. Não seja. Aquele menino veio nos dar a paz, a liberdade, a graça de Deus. Isto é Natal. Isto é Natal. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos, Senhor. Porque antes de Jesus a gente era a vida, Pai. Triste era as nossas vidas. Antes de Jesus, ó Deus, a gente tinha medo de tudo e de todos. Antes de Jesus, Senhor, a culpa dormia, levantava, andava sobre as nossas vidas. E a nossa vida, ó Deus, era uma vida pesada, de gente culpada, de gente se cobrando e cobrando os outros, ó Pai. Antes de Jesus, Senhor, nós chantageávamos o Senhor, dizendo que íamos te dar simplesmente para podermos receber depois. Dizíamos, ó Deus, que íamos te dar a nossa vida porque esperávamos que o Senhor nos desse uma vida em dobro. Dizíamos, ó Deus, que íamos orar durante meia hora para que o Senhor acrescentasse mais um dia ou dois de vida a nós, Senhor. Éramos puramente, ó Deus, chantagistas com o Senhor. Mas um dia, aquele menino lá na manjedoura se levantou para dizer que Deus nos amou a gente culpado, amou a gente medroso e amou a gente chantagista. E nos deu
um caminho novo, um caminho da vida eterna, um caminho de paz, alegria e graça do Senhor, um caminho libertador, um caminho, ó Deus, em que a gente pode viver e morrer com alegria, saber que somos do Senhor e que te amamos, ó Deus, com todas as nossas forças. Não tínhamos, ó Deus, antes de Jesus, a menor condição de amar ao Senhor, porque temíamos o Senhor. Morríamos de medo de qualquer olhar do Senhor para nós. Morríamos de medo do Senhor estender as tuas mãos e nos tocar, ó Pai, e sermos fulminados. Mas depois de Jesus, Senhor, nós te pedimos, olha por nós. Nós te pedimos, toca em nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, fala conosco. Nós te pedimos, ó Deus, recebe os nossos corações. Depois de Jesus, nós somos livres, verdadeiramente livres, para sermos filhos de Deus. Obrigado, a Deus, porque o Natal nos fez ser filhos do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela boa nova, Evangelho de Jesus, a boa nova do Senhor. Em nome dele que nós te agradecemos, Senhor, pela mudança em nós. Amém, Deus. Nós vamos ter uma música pelo grupinho japonês. Sérgio, por favor. O grupo em japonês irá apresentar um hino de Natal que fala justamente desse Jesus que veio ao mundo. Esse Jesus que nasceu em Belém. Então, este hino convida os cristãos a vir até Jesus e o adorar.